Uma das características da aventura artística de Regina Vater é o impulso transmediático da sua criatividade. Entre a natureza e a tecnologia, o desenho e a textura, as artes plásticas e a poesia, o artesanato e o vídeo, evoca a linhagem de artistas transgressores como Duchamp ou Cage. Como eles, Regina está sempre salutarmente fora do lugar. Autêntica outsider, está dentro e fora da arte, conceito que ela reconstruiu numa exposição no fim dos anos 70, montando e desmontando o vocábulo da pregnância tridimensional ao bordado artesanal, do rabisco na praia à videoarte, até chegar ao vazio landscape que projeta o vocábulo binocularmente ao alcance do olho, para oleografar o mundo com olhos livres. Regina, esse escrito de Augusto de Campos, de 1996, descreve, de certa forma, o seu trabalho em poéticas visuais. Eu gostaria de saber de você como é que você está vendo esse conceito de poéticas visuais e o seu trabalho nesse sentido nos Estados Unidos. Bom, essa coisa com a poesia, eu acho que persegue meu trabalho mesmo antes de eu começar a fazer poesia visual. Porque, posso contar um pouquinho da minha história? Quando eu era pequena, minha mãe me lia muita poesia. Minha mãe sempre gostou muito de poesia. E tinha alguns poemas assim que minha mãe contava, que eu até sei de cor, até hoje em dia. E depois eu, crescendo, eu continuei a gostar de poesia. Inclusive, é engraçado, até no prédio que quando eu tinha 2 anos de idade, morava um senhor que era nosso vizinho, que era primo do Alberto de Oliveira, aquele poeta, o príncipe dos poetas. E a mamãe achava isso o máximo, sabe? E ela era muito amiga desse casal, já de senhores. E me levava muito na casa dele. E ele fazia versinho para mim, assim, sabe? Fazia. Então, essa coisa da poesia sempre para mim foi uma coisa muito mágica, muito... era quase como um destino mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre respeitei tanto que eu nunca quis me assumir poeta, porque eu sempre tive um pouco de pudor em me assumir poeta. E aconteceu um fato muito engraçado. Quando eu estava adolescente, eu estava acho que colegiado já. Umas amiguinhas, umas colegas de colégio fizeram um jornal e eu, evidentemente, quis participar desse jornal. Eu sempre fui muito tímida, até acho que bem tarde na vida. Depois é que eu dei uma chacoalhada. E nós fomos fazer uma entrevista com o Manuel Bandeira. Fomos na cidade, lá onde ele morava, no centro do Rio. E eu escrevia muito naquela época, poesia, né? Mas nunca mostrei para ninguém. Mas, sabendo dessa visita, eu disse assim, vou levar meu caderno para ele mostrar a ele. E chegando lá, eu entreguei muito timidamente o caderno, né? Pedi permissão a ele se ele podia dar uma espiada. E ele olhou, leu assim por alto e olhou para mim e disse assim, minha filha, você sabe o que é catapora? Eu disse assim, é uma criança de doença, é uma doença de criança, que tudo quanto é criança tem. Eu disse assim, pois é, poesia ataca tudo quanto é adolescente. Ele falou isso. E a partir daquele dia eu encerrei minha carreira de poeta. Eu nunca mais quis escrever, tá entendendo? E aí foi bem mais tarde, eu acho que foi um pouco por causa de Drummond, que eu voltei a essa coisa de não escrever, mas fazer umas frases assim. E sempre o meu trabalho
desde o começo que eu comecei a desenhar, a pintar, eu tinha uma coisa que eu olhava para a poesia como fonte de inspiração. E eu comecei, os títulos do trabalho, como eu não escrevia poesia, os títulos do trabalho começaram a ser coisas muito importantes no trabalho, como assim, ter uma função poética, determinar, digamos assim, como se fosse uma chave para o trabalho. E posso tirar esse casaco? Estou com calor. Sai a blusa. Em 1971, eu já estava em São Paulo quando eu comecei a fazer a série dos nós. E os nós, e a palavra nós para mim foi quase um haikai, né? Porque dentro daquela situação política brasileira, nós e nós, né? O sufocamento e nós é o pronome. E então eu fiz a partir de desenhos em saco de supermercado. Até eu estava trabalhando na MPM. Eu saí do Rio porque, para sustentar, quando eu fiz a minha primeira exposição em 64, eu vendi tudo. Aí, por causa disso, eu saí da escola de arquitetura, que eu tinha prometido ao meu pai um diploma, e eu tive o penacho de jogar para o alto tudo aquilo, porque eu ia me dedicar à arte, porque aquilo eu percebi, vendendo essa exposição, eu já estou com o meu bom ponto de vida garantido, né? Mal sabia eu que nada daquilo era correto. E então inclusive, foi muito engraçado, quando você joga uma exposição na rua, você percebe que você está começando tudo de novo, né? A partir da exposição. E foi isso que eu percebi, quer dizer, apesar de eu achar que eu ia resolver minha vida economicamente, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha vendido estava tudo errado, que eu tinha que fazer toda uma outra coisa. E isso sempre me deu, quer dizer, a partir desse momento eu acho que eu assumi sempre uma atitude de muito risco perante a arte. E aí comecei, me comprometi com a arte também como coisa de invenção, né? Como é que eram esses trabalhos? Esse trabalho, esse primeiro, eram paisagens, eram coisas. Você sabe que até o Palácio do Governo, aqui em Minas Gerais, tem um trabalho dessa época. Eu vendi. Pinturas, desenhos. Nessa exposição de 64 eram guaches. Mas esse trabalho aqui do Palácio Mangabeira, não sei se ainda existe, que é um menininho tocando tambor, era um óleo. Mas eu vendia assim, as crias me comprava, de janeiro, tá entendendo? Mas eu não estava satisfeito, sabe? Porque era uma coisa muito adocicada, muito. Eu sentia que eu mesmo como criatura estava crescendo e eu já não era mais aquilo que da onde eu vim, né? Então, aí a partir dali eu entrei numa coisa de nova figuração, porque também foi nessa época mais ou menos. Bom, eu estudei com Frank Schaeffer e a partir daquela época da exposição eu tinha entrado para o ateliê do Iberê Camargo. E o Iberê era totalmente diferente do Frank, porque o Frank foi assim muito mãe para mim. E o meu trabalho estava saindo muito parecido até algumas coisas com a coisa do Frank, aquela coisa. O Iberê, ele foi minha parteira, porque ele me jogou no meio do mundo sem muita explicação, tá entendendo? Eu tinha que encontrar a minha própria solução. E o meu trabalho começou digamos assim, a minha revolta de jovem, essa coisa toda, começou a transpirar no meu trabalho, naquela época do Iberê. E a nova figuração realmente foi excelente, porque nesses termos me dá uma liberdade maior, tá entendendo? Da deformação da imagem, digamos assim, de inventar uma imagem que não está no figurino, né?
Inclusive, foi em 67, eu acho, que eu acabei com esse trabalho, fui ganhando um certo reconhecimento, e em 67 eu até cheguei a participar da Bienal de Paris com o Gershman, a Bela Geiger, Oiticica, Avatar Moraes, eu acho que era mais... e a Maria Bonomi também. E foi esse tipo de trabalho que acabou me levando para digamos assim, uma liberdade maior em relação à arte. E aí, mas eu não vendia. Então, o que eu fiz? Com o material de organização mental que eu adquiri na escola de arquitetura, eu comecei a fazer artes gráficas para sobreviver. Mas como o Parque Industrial do Rio, o Parque Gráfico do Rio, era muito limitado naquela época, eu vi que eu tinha que sair do Rio. E que eu queria mesmo sair do Rio, porque minha família era contra eu ser artista. E ao mesmo tempo, acontecia uma coisa interessante. Eu cresci na zona sul do Rio e, através de colegas do colégio, acabei, ali em Ipanema, né, acabei, de uma certa maneira, participando muito daquela turma de Ipanema. A gente ia para o Zeppelin toda noite. E eu não falava a palavra, mas eu escutava, prestava uma atenção incrível. E, inclusive, para mim, os Zeppelin, os Jangadeiros, para mim, foram muito mais escolas de vida do que a universidade, né? E, de um lado, como artista... Obrigada. Como artista visual, plástica, se eu estava fazendo sucesso, eu estava com medo de estar fazendo sucesso também, porque eu participava daquela turma que todo mundo, assim, eu fiz uma exposição na Petit Galerie também, foi muito badalada, as pessoas compravam o trabalho. Essa exposição, inclusive, já é uma fase que eu chamo de Tropicália. Eu cheguei até a ser convidada para fazer a capa do disco Tropicália, fiz o desenho, mas eles não usaram, porque o Guilherme estava querendo mesmo a foto das pessoas. Eu não sabia, nem sabia que era para o Tropicália que eu estava fazendo o desenho. E cheguei a ser convidada, ser contatuada pelo Joaquim Pedro para fazer a parte gráfica do Macunaíma, mas eu era muito garota, então evidentemente que Glauco Rodrigues, essa gente toda, tinha muito mais entrada do que eu, né? Então, como eu percebi que eu ia sempre ficar nas bordas, nessa coisa da coisa gráfica, eu decidi ir para São Paulo, que eu até tinha não sei se vocês conhecem uma poeta. Interessante o trabalho dessa moça. Eu cheguei a fazer um trabalho com ela para os cadernos brasileiros, Eliane Zaguri. Vocês conhecem? Pois é, eu fiz dois trabalhos com ela. Um naipe e o outro um poema chamado Mercado, que esse foi publicado mesmo pelos cadernos brasileiros. E, na verdade, foi a Eliane que me abriu para poesia concreta, para coisa experimental, tá entendendo? Porque eu aprendi também um pouco botando mão na massa ali, ilustrando o trabalho da Eliane, trabalhando com ela. Ela era até minha colega de psicanálise, até de grupo de psicanálise. E aí, quando eu declarei lá no grupo que eu estava indo para São Paulo, todo mundo disse, que loucura, não sei o quê. Mas eu estava determinada, porque em São Paulo tinha muito mais de um parque gráfico, né? Você já conhecia já o Vladimir Dias Pina? Não. O Vladimir eu só vim conhecer muitos anos depois de ter ido morar nos Estados Unidos e tal. Não, nem Augusto eu conheci naquela época, não. Eu fui para São Paulo, quem realmente eu conheci em São Paulo era Mário Chamber, que eu já conhecia do Rio, que foi, aliás, uma pessoa maravilhosa, assim, em termos assim, de me abrir muito a possibilidade mesmo de eu fazer alguma coisa em São Paulo. Mas eu em São Paulo eu fui determinada a trabalhar. Eu trabalhei em artes gráficas, eu trabalhei na DPZ, na MPM. Mas essas coisas também todas, de trabalhar em agência de publicidade e tudo, me deu muita bagagem para poder depois aplicar isso tudo no poema visual, né? E depois trabalhei para a Editora Abril, fiz muito freela, fazia até entrevista com pessoas e tudo. Aí então, mas as entrevistas, aliás, foram mais tarde.
quando eu voltei para São Paulo depois do prêmio de viagem. E eu estava trabalhando na MPM quando essa coisa dos nós me surgiram. E porque era uma coisa que eu, ao mesmo tempo que eu trabalhava em publicidade para poder pagar minha liberdade artística, eu sentia um nó na barriga porque de um lado eu trabalhava para o diabo, do outro lado eu trabalhava de um lado para a escuridão, do outro lado para a luz, né? Então um colega meu lá da MPM disse assim: Regina, você está realmente no lugar errado, você tem que sair daqui, vai dar aula no teu próprio estúdio e tal, não sei o que lá. E por causa desse cara, eu comecei a fazer esses trabalhos, mesmo lá dentro da MPM, eu comecei a desenhar em saco de supermercado. Eu tenho até uns desses desenhos até hoje, dos nós. E aí, daí saíram, eu voltei a usar o corpo das mulheres, que eu tinha usado nos desenhos do Rio. Eu trabalhava muito em corpo de mulher, era um trabalho assim, de uma coisa feminista mesmo. E aí eu comecei a dar nó no corpo das mulheres. Foi esse trabalho, na verdade, que me deu o prêmio de viagem ao exterior. E Drummond chega a escrever um negócio sobre o trabalho no Jornal do Brasil. E aí, quando eu ganho o prêmio, eu tinha um amigo que conversando, eu disse assim: para onde é que você vai? Eu disse assim: eu estou indo para Paris. Eu falei: você tá louca ir para Paris? Paris não tá com nada. Você tem que ir mesmo para Nova York, que é lá que o Oiticica está. Eu não conhecia o Hélio, quer dizer, eu tinha visto o trabalho dele nessa exposição 67 da Bienal de Paris, mas eu tinha ficado com muito medo do trabalho dele, porque eu não estava preparada para ler o trabalho dele. Eu não estava... Eu disse assim: esse cara é um impostor. Quando eu olhei o trabalho do Hélio na Bonino, que fizeram uma exposição dos que iam para Paris na Bonino, quando eu olhei o trabalho do Hélio, eu disse assim: esse cara, isso aí não é nada, né? E mal sabia eu que depois o Hélio ia virar um mestre para mim, né? Aí então, e esse rapaz falou assim: não, mas aí minha cabeça já estava um pouco mais adiantada, e aí ele disse assim: o Hélio tá lá, você devia ir lá conversar com ele. E depois tudo está acontecendo em Nova York. Aí eu fui para Nova York e uma das primeiras pessoas que eu contatei foi o Hélio. Ele foi extremamente generoso, se tornou realmente uma pessoa. Conversávamos quase todo dia. Não, pode deixar. Tudo bem, não tem problema, não, obrigada. E conversávamos quase todo dia. Ele me deu muito apoio mesmo, porque teve até um caso de uma pessoa do meio artístico, que quando eu cheguei em Nova York, o que aconteceu foi o seguinte: antes de eu sair de São Paulo, eu ganhei o prêmio em 72 e viajei em 73. Antes de eu sair de São Paulo, teve um jantar na casa de uma amiga, né, até uma mineira, e a Olga Savary veio. Eu conheço a Olga há séculos, porque é da época de Ipanema, né, do Zeppelin e tudo, né? E a Olga veio com o poema Luxo Lixo, do Augusto de Campos, porque ela tinha acabado de passar pela casa do Augusto, antes de vir nesse almoço, jantar, sei lá, e ela trouxe esse poema com ela. E ela me mostrou esse poema. Então, eu fiquei fascinada, porque eu nunca tinha visto nenhum trabalho do de Campos. E então, eu viajei. Quando eu cheguei em Nova York, vi aquele lixo na rua, aquele impacto que realmente que eu nunca tinha viajado fora do Brasil, né? Que tinha ido para o Peru, mas era outra coisa totalmente diferente. Aí veio o poema do Augusto como um grande outdoor na minha cabeça, e eu tinha acabado de comprar a minha máquina fotográfica, então eu comecei a fotografar que nem uma louca, porque as fotos que eu fazia antes, que eu usava para desenhar em cima dos nós, que teve uma época, antes de eu viajar, que eu depois parei com as mulheres amarradas e comecei a fotografar no estúdio de um amigo meu, nós com a câmera dele, os nós, as cordas do nó, e aí eu deixava o nó flutuando no espaço e passei a desenhar em cima dessas fotografias. E aquilo me deu o impulso de comprar uma máquina fotográfica e continuar essa coisa com fotografia lá fora. Quando eu comecei a fotografar, doidar, todo dia de manhã fotografava o lixo antes do lixeiro coletar e fotografava as
as vitrines de Nova York e tudo. Uma pessoa do meio artístico brasileiro chegou-se para mim e disse assim: o que você está tentando fazer? Você está querendo ser antropóloga? Você está querendo ser fotógrafa? O que é? Você é uma boa pintora, por que você não volta para os pincéis? Eu só posso considerar você realmente uma artista quando você voltar para os pincéis. E eu era muito jovem, bem mais jovem, né? E lógico, essas coisas para um artista deixam a pessoa insegura, né? Aí eu fiquei assim meia... Aí eu liguei para o Hélio, eu já tinha entrado em contato com ele e comentei isso com ele. E ele disse assim para mim: você não tem nada que ficar ouvindo ninguém, arte é o exercício da experimentação, você está certa, faça o que você quiser, você é o teu caminho, você mesmo é que faz, não sei o quê. Não, continue, eu te dou a maior força, acho que você está fazendo. E aí eu tive uma ideia de fazer postalistas, que era mandar o lixo pelo correio, com fotografias do lixo e tudo. Aí ele até me arranjou um laboratório, um fotógrafo amigo dele, que fez umas ampliações legais para mim, e eu fiz com fotografia e silkscreen, esses postalistas realmente, mandei pelo correio e tudo, deu certo. E aí eu comecei, foi aí que eu fiz o meu primeiro livro de artista também, e também usando lâminas meu Deus do céu, daquele material, daquele plástico transparente, encorpado, acetato, obrigada. Mas que a palavra garbage, a palavra lixo em inglês, estava toda decomposta e ela se entrecruzava assim. E era um convite para o leitor brincar com aquilo. E a partir daí o meu trabalho realmente... Eu disse, bom, não tem compromisso com nada, meu compromisso é com criar, né? Então... Daí para as instalações, foi um pulo. Eu tinha até tido uns planos de fazer instalações ainda em Nova York. Quando eu estava em Nova York, eu tive uns planos de fazer, tive até um negócio de uma peça teatral que até eu andei discutindo com ele, que ele achou a ideia ótima, que era fazer uma peça assim que as pessoas, todo mundo criava num quarto cheio de areia e tal. Eu nunca levei a cabo esse negócio. E quando eu saí de Paris, de Nova York para Paris, eu levei um desejo muito grande de conhecer Lygia Clark, porque aí ele falava dela demais, né? E até fiz um contato com ela, mas tentei conversar com a Lygia do mesmo jeito que eu conversava com ele, né? Aquela coisa assim... compulsiva, porque às vezes a gente conversava 3, 4 horas seguidas, mas me lembro uma vez que quando a gente começou a conversar, começou a nevar. Quando a gente terminou a conversa, os carros estavam todos soterrados debaixo da neve. Deve ter sido um longo tempo, né? E quando em Paris eu tentei ter esse mesmo tipo de conversa com Lígia, ela disse assim: olha, Regina, eu vou te convidar para ir no supermercado e vamos comprar um coelho. E eu vou te ensinar como se faz coelho, porque o teu papo está muito fora da terra. Você tem que voltar um pouco à terra. E eu fiquei apavorada. Disse assim, essa mulher realmente não, acho que não vou conseguir ser amiga dela, não. E eu estava muito sozinha em Paris. Estava extremamente solitária, porque... Também quando eu cheguei, logo que eu cheguei em Paris, encontrei Dona Carmen Portinho, que eu conhecia do Rio, gostava muito dela. E a Dona Carmen disse assim: olha, Regina, em Paris está tudo quanto é exilado do Brasil. Então você não está numa situação como eles. Então você se cuida, não tenta ficar muito no meio deles, não, porque você vai voltar para o Brasil e isso pode te prejudicar. Então eu evitei um pouco os brasileiros, tá entendendo? Então eu passava assim... Eu morava num hotel, que era até um hotel que o Fidel Castro havia ficado, um hotel da Madame Sauvage. Esse hotel ficou até famoso, que era um hotel que tudo quanto era comunista ia parar nesse hotel. Até. Pois é, eu vou saber. Mas era um hotel barato ali na Rue Saint-Michel e
Aí depois acabei saindo de lá. Mas eu passava quase que o dia inteiro na cama, lendo. E muito pretensiosamente, que eu sempre fui muito pretensiosa nesse negócio de leitura, de tentar ler o que eu não entendia, desde pequena. Porque eu me lembro que mamãe tinha uns livros assim de Sócrates, com 12 anos de idade, estava tentando entender Krishnamurti e Sócrates. Não entendia nada, mas eu achava que aquilo ia entrar na minha cabeça por osmose, né? Mas acabei também tomando um gosto por filosofia. Aí então eu peguei um Mallarmé, eu me lembro muito bem, comprei um livro Mallarmé em francês e assim, vou ler esse livro. Lógico que eu não conseguia, né? Mas ele fez parte de um trabalho que eu fiz com a minha cama. Que eu andava tão catatônica, que eu passava o dia inteiro na cama, pensando, tentando ler e tal, e saía só para comprar comida. E então eu tive a ideia de começar a fotografar a minha cama desarrumada depois de eu acordar ou depois de eu ficar muito tempo na cama, como se eu estivesse capturando, digamos assim, a espuma dos meus sonhos. E até fiz depois de fazer os postalistas de Nova York, fiz um outro cartão que eu também mandei como mail art, que eu chamava Paris, que é a palavra Paris com a palavra Paris, né? E aí eu uso eu traduzo um fragmento do Drummond, de Tudo Resta um Pouco, né, daquele poema dele. E aí também faço uma brincadeira com o nome Mallarmé. Depois também fiz uma outra coisa também com aquela morte do Marat, do Davi, também relacionado com essa coisa da cama, porque a cama francesa tem aquele travesseiro redondo, né? Então a cama estava com o travesseiro caindo assim para baixo, que nem o braço do Davi para fora da banheira, né? Então eu fiz uma brincadeira com aquilo também. E aí comecei, por causa da coisa do lixo, a coisa do lixo em Nova York eu comecei a me interessar assim pelo resto, e essa coisa das camas evidentemente também, comecei a me interessar pelo resto quando você habita um ambiente, você deixa como vestígio após a sua movimentação e tal. E aí eu chamei esse trabalho de X-Range, que em inglês é o raio-x do raio de ação. Eu não tinha lido ainda Bachelard, não. Depois um ano e pouco mais tarde, que eu acabei vendo ler o Espaço Poético Bachelard. E até fiz fiz um estudo fotográfico do apartamento da Lige em Paris, que fez parte de um grupo de casas de artistas que eu fiz. E fiz, depois esse trabalho veio se completar, ainda depois, mais tarde, eu cheguei a fazer mais de 50 casas desde operários, peões de fazenda, até diplomata e tudo. E muito desse trabalho, infelizmente, se perdeu, mas eu ainda tenho bastante fotografia. Mas esses trabalhos têm essa coisa. E esse trabalho leva a coisa do ali. Quando eu voltei para Nova York, eu estava também, além disso, eu também estava fotografando restos de almoço que eu tinha com os amigos, com as pessoas com quem eu encontrava. Então, por exemplo, eu ia no Whitney e encontrava uma pessoa com um café, batia um papo lá na cafeteria do Whitney, uma pessoa. Depois que a gente acabava, a ponta de cigarro na mesa, o guardanapo desalinhado e tudo isso, eu fotografava isso. Aí quando eu mostrei esse trabalho para o Ali, que o Ali já estava em Nova York nessas alturas, e através do Hélio fiquei amiga dele, e eu ia fazer até uma exposição. Aí o Ali disse assim, por que você não dá o nome desse trabalho de Naturalezas Still Alive? Que eu acho que depois ele usa isso num outro lugar. Eu fiquei sabendo disso muito mais tarde, mas ele me deu esse nome de presente. E eu conversava muito com a Ali também pelo telefone. A gente quase não se encontrava, porque eles moravam numa parte da cidade que eles mesmos diziam, acho melhor você não vir para cá sozinha porque é perigoso. Então a gente falava muito pelo telefone, mais longas conversas. Lógico que com a Ali até cheguei a me encontrar mais pessoalmente do que com ele.
Mas ele era muito difícil, eu era muito intocado dentro de casa. E esse trabalho do bicho luxo, ele acaba até, uma vez eu fui na casa dele, porque ele me ajudou a fazer inclusive o som desse trabalho, que era um audiovisual, e ele leu um poema que eu escrevi para esse. A gente fez uma coisa a 4 mãos, um concerto a 4 mãos com som de televisão, som de rádio. Ao mesmo tempo que a gente estava manipulando rádio e som, o Hélio lia esse poema. E ele é uma pessoa muito engraçada, porque ele tinha essa coisa keynesiana de incorporar a coisa do acaso, da inventividade, da abertura para o acaso, mas ao mesmo tempo ele é extremamente rigoroso. Por exemplo, ele estava batendo, naquela época não tinha computador, né? Então ele batia a máquina. Ele não usava aquela tinta branca, ele tirava a folha da máquina e começava a bater tudo de novo. Ele era num rigor e tinha uma ética muito interessante, apesar de toda a malandragem dele, de um lado, ele, uma vez eu me lembro muito bem, o Guy Brett, que é muito amigo dele, escreveu sobre ele, tudo, um crítico inglês, né? Chegou, eu estava lá, e chegou no loft e tinha uma foto do Hélio muito bonita que alguém, nem me lembro quem fez, que ele tá assim de perfil com uma cabeleira grande. Aí o Guy disse assim, eu quero essa foto, eu quero uma cópia dessa foto. E a foto estava colada na parede com um durex. Aí tinha um menino lá ficando com ele, e ele pegou o garoto, ele é muito engraçado, ele disse assim, ô menino, pegue essa fotografia da parede, tire os durexes e vai lá embaixo na máquina de xerox do cara e do sujeitinho aí embaixo, mas antes de fazer a xerox, você bote uma página em branco nas costas da xerox, da fotografia. Aí o cara olhou assim, não entendeu, disse, mas por que essa... Ele disse assim, desculpa, mas eu queria saber por que essa necessidade de botar o papel atrás da fotografia. O Hélio disse assim, mas lógico, se você botar a foto direto na máquina, sem o papel, o resíduo do durex, da fita gomada, vai sujar a máquina do homem. Ele era muito desse jeito. Regina, e videoinstalação? Como é que está sendo isso hoje em sua vida? Olha, o vídeo... eu não contei uma história do negócio da instalação na Europa ainda. Que isso foi por causa dessa instalação que eu fiquei amiga de Elijah Clark. Em Paris, quando eu estava lá em Paris, eu estava deprimida, como eu já contei aqui, e passou um amigo meu dizendo assim, você quer ir até a Espanha? Eu disse assim, lógico, ver o sol e tudo. Aí entrou uma greve de trem. Aí ele falou para mim, assim, por que a gente não vai até a Grécia? Ele disse assim, mas eu não sei se vai dar, o meu dinheiro vai dar para ir à Grécia. Ele disse assim, não, mas lógico que vai dar, a Grécia é baratíssima e tal. Aí fomos para a Grécia. E esse rapaz era de teatro. Quando nós chegamos na Grécia, começamos a discutir entre nós, na frente do cara lá da Cuca Vagão em português, e o cara disse assim, eu morei em São Paulo, eu adoro aquele país, eu vou fazer tudo para vocês, não sei o quê. E vocês são o que vocês fazem? A gente é artista. Então fazer um roteiro para artista perfeito, não sei o quê. Só que não quero que vocês vão para as ilhas, porque está havendo muito problema, porque estavam saindo da ditadura e entrando na coisa democrática, mas ainda tinha muita... Eles não tinham entrado totalmente. Então, isso pode haver problemas de vocês ficarem presos nas ilhas e tudo. Então, vocês fazem o Peloponésio Norte. E aí a gente alugou um Volkswagen e fez toda uma trajetória desde a costa até as montanhas, até o Monte Parnaso, depois voltamos de novo para a costa. E nós depois acabamos fazendo 2 ilhas, e essa coisa da paisagem grega, eu tinha lido muito sobre a Grécia era uma coisa assim, lido muita mitologia, aquela coisa de ler os gregos quando era criança, da minha família fala muito sobre filosofia grega e tal. Aquilo tudo para mim foi um negócio, eu estava lá, né, na Terra Sagrada, né? Então a viagem foi muito mágica. E aquela ausência que eu senti do sol em Paris,
e aquela exuberância grega, que não chega a ser brasileira, mas é o temperamento do grego mesmo, né? E a paisagem lindíssima mesmo, começou a me dar uma coisa sensorial muito forte, que eu criei no ato um trabalho que era olhar a paisagem através do olho, sentindo o tato da paisagem no olho. E aí fazendo fotos que eu pudesse compartilhar com o espectador isso. Então eu comecei a trabalhar com macro e micro configuração, com a paisagem, então eu usando os 4 elementos gregos e tentando também dar uma entrada nas 4 estações do ano. E esse trabalho, quando eu comecei a fazer, eu pensei de cara que as pessoas tinham que ver em silêncio essas fotos, olhando para o teto, o trabalho projetado no teto e elas deitadas no colchonete no chão. Isso então era a minha primeira instalação, né? E aí cheguei em Nova York, até discuti isso com ele e tudo, ele achou muito legal a ideia. E eu até fiz umas fotos ainda nos Estados Unidos que complementassem, que dessem mais reforço a essa ideia dentro do trabalho. Porque eu isolava mesmo elementos da natureza, né? Mas o bojo do trabalho todo foi feito na Grécia. E, evidentemente, que a minha relação com Lígia não foi legal em Paris, porque eu fiquei mesmo com um pouco de medo dela. E aí, quando voltei para o Brasil, em 75, depois dessa bolsa, eu tinha ficado muito amiga do Hugo Denizatti, que é um fotógrafo muito bom lá do Rio, com quem ele tinha feito comigo a capa do disco Calabar, do Chico. E o Hugo, quando eu cheguei, ele me telefonou uma noite dizendo assim, olha, Regina, hoje à noite quem vem aqui em casa, ele já, claro que eu quero mostrar para elas meu trabalho e tal, por que você não vem e traz alguma coisa tua para mostrar para elas? Ah, mas Hugo, aconteceu. Ah, não, vem, tudo vai dar tudo certo no final. Aí eu levei o olho tato, essas fotos do olho tato. Depois que eu acabei de mostrar a última foto, ela vira-se para mim e disse assim, agora eu posso ser sua amiga, porque esse teu trabalho é genial. Aí então, ela dizia, ela até deu uma explicação, que ela disse que a maneira que eu usava, simplesmente o negócio do trabalho, era como se fosse o piscar do olho, a retina podia se acomodar. Era um trabalho simples, só de projeção de imagem mesmo, né? Regina, nós temos somente 10 minutos. Ai, que loucura! Mais uma pergunta, né? Bom, enfim. Mas essa é a minha primeira instalação. Perfeito. É que eu acho que eu tenho saudade do português, sabe? Então, Você deve estar cansado, já está falando há 1 hora. Não, eu adoro falar, vocês me deram mas um dos motivos da entrevista também é a gente recolher o seu depoimento, sua memória. a gente conhece pouco, né? Porque eu fiquei fora do Brasil esse tempo todo, né? Você acaba... a gente fica assim, então, só nesse finalzinho, fala um pouquinho para nós o que você anda fazendo como arquivo dessas poéticas visuais que você tem colhido. Olha, toda vez, o negócio é o seguinte, exatamente, mesmo antes de pensar em organizar a exposição de poesia visual e tal, sempre que eu vinha para o Brasil, que encontrava com as pessoas, e essa coisa de me interessar por poesia, as pessoas no Brasil é inevitável, você chega aqui as pessoas te dão um livro, né? Então, e o Augusto sempre foi muito generoso, sempre que eu ia na casa dele, que eu acabei conhecendo o Augusto através de Hélio, sempre que eu ia na casa dele, sempre me deu muita coisa, não só dele, mas de outros poetas. E eu comecei a guardar essa coisa toda, né? Ficar com isso. E tinha o Paulo Brusque do Nordeste também, que me mandava sempre muita, do Recife, que me mandava muita coisa. O J. Medeiros também, que me deixou em contato com o pessoal lá de Natal, que tem um grupo fantástico lá em Natal, né? Então eu fui, sem querer, acumulando essas coisas e... Fez uma exposição. Eu acabei levando muita coisa para os Estados Unidos, o pessoal sempre me mandando, e essa coisa, eu não sou curadora. O que acontece é o seguinte, quando eu vejo que existe um buraco, digamos assim, de visibilidade da coisa brasileira, e se eu tenho oportunidade, um espaço, eu tento forçar a barra e mostrar dentro desse espaço. Agora, são sempre situações muito difíceis, porque você tem que ser o pau de toda a obra. Nessa exposição até eu tentei
conseguir verba da Petrobras. Augusto de Campos até foi a pessoa que assinou isso para mim, que tinha uma pessoa no Brasil, ter uma pessoa no Brasil para assinar o projeto. Não consegui. Aí fiz no MUC mesmo, como eu tinha feito uma outra exposição em 79 também no MUC. Mas, graças a Deus, esses esforços foram coroados de êxito, tá entendendo? Por causa da qualidade de trabalho dos artistas também, né? E agora, eu fico assim, me sentindo assim, meio, às vezes, uma situação difícil, porque os artistas acabam achando que eu vou continuar com esse trabalho, assim, mas não quer dizer, eu não sou uma pessoa que... O meu compromisso é ser curadora, tá entendendo? O meu compromisso é arrecadar, quer dizer, poder usar essas oportunidades para poder divulgar a cultura, a inteligência brasileira lá fora, que eu vejo que é muito... as pessoas ainda até hoje têm muito preconceito contra essa coisa. Nossa, quando inclusive aconteceu aquela exposição do Guggenheim, as pessoas falaram muito mal daquela exposição. E realmente parece que foi uma exposição que não foi muito bem feita, né? Mas, então, sei lá, eu tento, agora não sou... Pode parar. Tem mais 10 minutos. Tem 10? Mas eu não... Eu fico aflita, tá entendendo? Porque eu não posso corresponder às expectativas dos artistas de... Sabe? No momento, no ato, assim, eu viro mãe de todos. Fico lá defendendo que nem galinha com os pintos. Mas não dá para continuar essa coisa, porque eu tenho meu trabalho também. E eu fiz tudo... Por exemplo, essa exposição de poesia visual, eu engordei, fiquei uma baleia... Não ganhei dinheiro nenhum, tá entendendo? E fiquei doente no final. Não dava para continuar fazendo isso. Você acha que talvez a montagem de exposições seja uma das maneiras do artista contemporâneo também dar o recado dele, né? Não, tem gente que faz isso muito bem. Bené Fonteles é uma pessoa que faz isso em Brasília, tem feito isso pelo Brasil. Tem artistas que fazem isso. Agora, o problema é o seguinte, é que eu não recebo, por exemplo, essa exposição de poesia visual eu não fiz dinheiro. Eu fiz isso por realmente, eu fiz pelo prazer de poder abrir esse espaço. E graças a Deus eu fui bem recompensada porque saiu uma reportagem de 6 páginas do Arte na América. Foi a primeira reportagem do Arte na América sobre uma exposição em Austin, Texas, não teve nenhuma. O pessoal de Austin começou a me tratar de uma maneira melhor até depois dessa exposição, tá entendendo? Mas, quer dizer, mas eu não posso, eu não sou uma pessoa que diz, agora eu vou aproveitar isso, vou virar curador e tal. Não é essa a minha, tá entendendo? Regina, ano que vem nós vamos fazer comemorações, e acho que no Brasil todo, dos 50 anos do concretismo. Você se vê dentro desse movimento? Não, eu não me vejo dentro de movimento nenhum, nunca. Eu não sou videoartista, eu não sou artista de instalação, eu não sou artista de livro de artista, eu não sou desenhista. Eu sou artista, ponto parágrafo. Eu sou uma criadora. Essa coisa de colocar as pessoas em gaveta, eu não concordo, tá entendendo? Porque se eu faço um poema visual, nada me impede de escrever um poema narrativo, tá entendendo? Não sei, a coisa da instalação... Mídia para mim é o seguinte, mídia para mim é a ferramenta mais adequada para um determinado discurso que você quer, uma determinada coisa que você quer provocar no espectador. E através daquela determinada mídia, na minha maneira de ver, é através daquela determinada mídia que você poderá exercer melhor o seu mecanismo de sedução do espectador. Porque a beleza, a estética e tudo, para mim, tudo é mecanismo de sedução para chegar a um buraco mais embaixo. Ainda tem? Mas eu acho que arte, para mim, é provocação do pensamento, provocação de reflexão sobre a vida. E você chega a essas... digamos, você consegue isso usando estética ou às vezes não estética e usando essa ou aquela mídia. É como
se você escreve uma determinada coisa em poesia, não será a mesma coisa que você vai escrever um artigo para o jornal. Um artigo para o jornal é um outro tipo de comunicação, né? Eu vejo mídias desse jeito. Eu gosto eu me interesso assim, de experimentar, por causa disso foi acabar no vídeo, foi acabar em filme, em instalação, mas não aquela coisa daquela época, por exemplo, né, eu me lembro quando eu até fiz também alguns trabalhos com xerox, tem alguma coisa até no Museu de Arte Moderna de Nova York, que era a época da xerox colorida, mas quando a pessoa começou a transar a xerox, era um desbunde, assim, a técnica pela técnica, botava tudo que podia dentro da máquina de xerox. Para mim aquilo não é nada, tá entendendo? Eu acho que o modo que você faz a coisa, ele só fica importante na medida em que você resolve o porquê você faz aquela coisa. O porquê que é o importante, não é o modo. O modo, ele só vai ajudar você a trazer o significado do porquê. Ele já vai ficar significante no momento que você transar o porquê de uma maneira profunda, em camadas, etc. Pelo menos eu vejo desse jeito, né? E o seu trabalho lá nos Estados Unidos, no Texas? Eu não trabalho, Não, né? eu faço arte. Eu não trabalho porque é muito difícil trabalhar lá, em termos assim digamos assim, dessa coisa do sol a sol, né? Porque a universidade não me absorve lá, porque eu sou casada com o Bill que trabalha na universidade, então para evitar nepotismo eles não contratam marido e mulher. O que eu acredito que é uma desculpa, mas enfim, eu tenho que aceitá-la. E então, como as outras universidades são muito longe e eu tenho uma coisa, eu não dirijo, eu sou uma das poucas pessoas que moram no exterior que não dirige, então... Mas outro dia eu tive uma aluna aí, uma menina muito inteligente, a Camila, e ela disse assim, eu desisti de dirigir aos 20 anos de idade, ela me disse isso, assim, bom, é um grande consolo para mim, então... Eu nunca dirigi. Você também? Então eu durante muito tempo isso ficou muito, foi uma situação muito difícil para mim, porque eu sempre fui muito independente, mas hoje em dia eu estou conformada, o tempo me sobra para fazer meu trabalho de artista. Dá tempo de a gente conversar mais um pouco? Qual que foi a última obra sua que você mostrou? Aonde? Fala Foi aqui. Aqui Em Diamantina, porque eu tinha aquelas coisas na cabeça, mas não tinha. Eu tinha feito, inclusive, o desenho do projeto e tal, já coisas que vêm até dos anos 90, mas não tinha tido possibilidade de fazer. E quando o Rafael me convidou para fazer essa aula, dar essa aula, eu propus a ele, assim, bom, como parte da aula podia se fazer umas instalações. Ele também tinha pensado. E então eu trouxe tudo isso assim dentro da mala, os alunos colaboraram com uma parte, que eu acho que, não sei, a experiência foi legal, né, Rodrigo? Foi demais. E aliás, a coisa mais nova mesmo foi aquela coisa das pedras, porque foi uma solução que aquela fonte estava no meio do caminho. E disse assim, bom, em vez de ter uma pedra no meio do caminho, eu tenho essa fonte, então eu vou solucionar com as pedras, né? Porque aquilo para mim é um pouco diamantino, não sei, eu fiz aquele trabalho, veio assim de repente, a ideia, e estava muito insegura, não vai dar resultado esse negócio, eu achava que não ia dar resultado, mas dizem as pessoas que deu, né? Infelizmente aquele espaço é um pouco angustiante ali da Casa Cultura, mas eu acho que deu certo. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer muito grande ter você aqui entre nós. Nossa, eu me sinto assim, privilegiada de ter vocês todos aqui me escutando, pô. Eu acho que realmente, não sei, eu te agradeço imensamente a você, Vera, aqui, esse interesse, porque
nós artistas, a gente é muito isolado, né? Cada um. Me lembro do Augusto contar uma história de um encontro que ele teve com o Oswald de Andrade quando ele era garoto, e foi fazer uma entrevista com o Oswald, e o Oswald, eles tinham 21 anos, os três lá, o Décio Haroldo dele. Chegou lá, conversaram, aí no final da entrevista o Oswald deu para cada um livro, e quando eles foram ver, o livro era uma edição rara, uma edição limitada e rara. Aí o Augusto comenta assim comigo quando ele conta esse caso, ele disse assim, para você ver a situação do Oswald, ele devia estar muito solitário, porque nós três fomos lá, passamos a tarde toda com ele, então demos muita atenção a ele de recompensa desse livro, né? Então eu acho que essa solidão do artista eu já conheci. Eu tive um grande privilégio na vida, eu encontrei gente maravilhosa. Sempre eu acho que eu sou formada pelas pessoas que passaram por mim. E então, Augusto, Vladimir, Mário Schember, Mário Pedrosa, Lígia Clark, Oiticica, Lígia Pape. Então. Você conviveu com a Milka também? A Milka, nossa, não podia deixar de esquecer de a Milka. A Milka, eu de uma certa maneira devo a minha Guggenheim ao Milka, sabe? Porque eu era muito jovem ainda, estava morando no Rio, isso era 77 ainda, por aí, 79, eu não tinha mudado para São Paulo ainda. E eu frequentava muito a casa de um pessoal que era conectado com o cinema novo. E uma das pessoas era muito amigo da Amilcar de Castro, o Daniel Tolipan. E ele sabendo do meu problema em termos da minha subsistência em relação à arte, que eu tinha que dar um duro desgraçado negócio de artes gráficas, ele me apresentou a Milka e disse, Milka, quero que você veja, conheça o trabalho da Regina e tal, sei que lá. E falou assim para mim, Milka, por que você não indica a Regina para Guggenheim? A Milka estava chegando de Nova York. Aí então, e foi o que a Milka fez, ele me indicou para Guggenheim. Mas eu achava que eu não ia ganhar, porque eu achava que o meu trabalho não estava maduro para enfrentar uma Guggenheim. Então eu não apliquei. E eu só vim aplicar para a Guggenheim em 79, e aí eu escrevi para ele, disse, olha, o amigo de Castro me indicou em 70, em 69, 70, mas eu não apliquei porque eu achei que não estava madura ainda para... E agora eu gostaria de aplicar. E eles aceitaram a minha aplicação, quer dizer, aceitaram que eu aplicasse, né? E aí eu fui fazer toda a coisa, tudo. Então, eu fui buscar pessoas que me escrevessem para mim, mas foi porque você tem que ser indicado, né? Então... Por quem já recebeu. Hein? Por quem já recebeu. Por quem já recebeu, Então, de uma certa maneira, eu devo a Milka a minha partida do Brasil para fora, porque a Guggenheim, de uma certa maneira, também me fez sair do Brasil, né? Mas a Milka era uma figura maravilhosa, nossa mãe. O Hélio gostava muito dele também, muito seca. Ele gostava muito do Hélio também, né? Muito. Eu acho que é uma geração que existiu no Brasil que eu não sei, eram pessoas, eu não sei como é que está a situação agora, porque eu estou muito tempo fora do Brasil, mas eram pessoas que estavam realmente afinadas na discussão das ideias, tá entendendo? Afinadas na discussão do por detrás da forma, por detrás do fazer, né? Existia toda digamos assim, toda uma ambição por um progresso mental, tá entendendo? Que eu não vejo muito acontecer isso hoje em dia. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não vejo isso acontecendo nos Estados Unidos também. Eu acho que o mundo está numa definição de... tem uma crise de definição muito, muito baixa. Eu acho que hoje em dia eu sinto assim que a gente está um pouco assim como copista medieval, tentando segurar para não cair. É isso, gente.
você, velho. Você que é a provocadora disso tudo. Bom demais. Foi muito bom. Foi ótimo. Valeu. Você sabe, uma vez, eu tenho realmente essa coisa dessa solidão, né? Que quando as pessoas começam, me provocam, eu começo a falar mesmo. Então eu fiz uma exposição lá em Ceará, quando o Bill estava na Fulbright, lá em Dragão do Mar, e eu fiz uma instalação lá, fiz 2 instalações. E aí o menino lá, o promotor, toda gente jovem, me levou lá no jornal para promover o negócio, né? Eduardo, né? Não sei, um rapaz que promove lá o Dragão do Mar, me levou lá no jornal. Aí veio a garota. E a garota começou a falar comigo, eu comecei a falar assim, do jeito que eu falei hoje. Aí a garota escreveu assim, Regina Vater e seus causos. Mas assim, gozando, tá entendendo? Porque tinha muito causo para contar. Se a gente tivesse mais fitas, a gente certamente ouviria mais. Com certeza.